pessoal, bom dia para vocês. Estamos começando mais um devocional. É um prazer enorme estar conectado nessa manhã de quinta-feira. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê muita paz. Nessa semana os nossos devocionais têm tratado sobre o relacionamento com os filhos, principalmente na perspectiva dos filhos, né? Que Deus esteja gerando em nós, filhos, corações quebrantados, corações gratos, generosos e cheios de comunhão com Deus, para que nosso lar seja transformado, nossas famílias sejam edificadas. Curta, compartilhe esse devocional para que outras pessoas também sejam agraciados. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. O texto é muito conhecido, fala da parábola do filho perdido. Fala assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais velho disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa. Ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nesse capítulo 15, Jesus conta algumas parábolas para mostrar ao povo daquela época, principalmente aos fariseus, como Deus se alegra quando uma alma perdida, uma vida perdida no pecado, volta para a comunhão com Ele, e como Deus fica feliz e dá uma grande festa, né? A ponto de fazer uma festa. Mas isso mostra também um pouco da realidade familiar. Os filhos que saem de casa simplesmente por acharem que o mundo é melhor que o próprio lar. Quando os filhos fazem isso,
eles são tomados por uma ilusão, por uma fantasia. E isso é o que aconteceu nessa história, que se identifica muito bem com a realidade de muitos lares. Poderia ser, e é normal, que os filhos saiam de casa para estudar, para trabalhar, para criar a sua própria família. Mas nesse caso, o filho saiu de forma precipitada. Nós, como filhos, erramos se nós consideramos, se nós pressupomos que o mundo lá fora é melhor do que a nossa família. Isso é um grande equívoco. E as consequências vieram para esse rapaz. A partir do momento em que os seus bens foram se acabando, as amizades foram sumindo. Os recursos foram indo embora e ele acabou no chão, prostrado. Infelizmente, a realidade dura da vida, ela confronta as pessoas quando elas estão no momento mais difícil da sua vida. Mas o que é interessante foi o prodígio que esse jovem fez. A sua sensibilidade de lembrar do seu pai e ter a coragem de voltar para casa. Nós, como filhos, precisamos ter essa mesma ousadia. Reconhecer que, por mais que a casa dos nossos pais, para nós, não sejam adequadas perfeitamente, aquilo que nós recebemos da nossa família, que recebemos dos nossos pais, é muito melhor do que o mundo todo pode oferecer. Ou seja, o mínimo que os nossos pais dão para a gente é maior do que o muito que o mundo tem a nos dar. Por isso, devemos deixar essa concepção de sair de casa dos pais simplesmente porque achamos que o mundo lá fora será melhor, porque o mínimo da nossa casa será ainda mais abençoador. Ele voltou para casa e, ao invés do que ele esperava, o seu pai não o tratou como um simples empregado, colocou um anel no dedo. Isso significa que ele o reconheceu de novo como filho. Isso mostra a grande chance que nós temos de renovar a nossa história, de renascer novamente. Esse filho renasceu para o seu pai. Talvez você, como filho e filha, tenha morrido para a sua família. Mas se você levantar a sua cabeça e lembrar do seu lar, voltar para a sua casa, seu pai vai receber você novamente. Ele vai fazer você renascer no seu coração de novo. É maravilhoso saber que nós temos essa chance com os nossos pais. Eles jamais deixam de nos amar. Acontece que enquanto tudo isso acontecia, o outro filho ficou irritado, porque ficou com inveja do seu irmão. E aí eu lhe pergunto, que tipo de filho você é? Você é aquele filho que saiu de casa porque achou que o mundo é melhor do que o seu lar? Você é aquele filho que experimentou a amargura da vida e agora está voltando para os braços dos seus pais porque você está querendo renascer novamente? Ou você é aquele filho que parece certinho, parece que está tudo bem, mas por dentro a sua ambição mostra um coração invejoso que não abre lugar para o perdão, para a restauração, para mais uma pessoa? Que tipo de filho nós somos? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Eu acredito que essa ilustração, brilhantemente contada, criada por Jesus, mostra a alegria do Pai em receber o seu filho. Mostra a alegria de Deus em nos receber. E como filhos de Deus, devemos sempre crer que nos braços do Pai nós poderemos renascer novamente. Que Deus nos abençoe. Amém? Pai querido, nós te agradecemos pelo teu amor acolhedor, pela sua graça renovadora e pela tua palavra que se aplica perfeitamente
a muitas situações familiares. Te pedimos a Deus que não haja uma quebra na relação entre filhos e pais. Se há alguns filhos que saíram por rebeldia da casa dos seus pais, que o Senhor esteja tocando em seus corações, mostrando que o seu lar, a sua família, é muito melhor do que a fantasia desse mundo. Te pedimos que o Senhor quebrante o coração dos pais para que possam recebê-los de volta e restaurar-lhes a dignidade da vida. Te pedimos, ó Deus, que possamos valorizar os pais que nós temos, que possamos aceitar sempre nossos irmãos, valorizando e ressaltando a dignidade de suas vidas. Abençoe cada lar, proteja cada família. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua quinta-feira, que o seu lar seja edificado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nessa campanha de oração, orando pela família. Não deixe de orar pelos seus, para que toda a família possa experimentar a intimidade com o Senhor. Em suas orações, diga, lembre, Jesus, transforme a minha família. Que Deus te abençoe. Curta, compartilhe, para que outros filhos e filhas também sejam esclarecidos, edificados e abençoados em sua fé. Que Deus te abençoe e até logo mais, com mais transmissões, com mais devocional amanhã para os filhos.